Olá, vamos a mais uma palavra de esperança. Queremos pensar hoje a respeito de compromissos. Provavelmente, a situação que estamos vivenciando, alguns compromissos que você já tinha assumido não poderão ser concretizados. Outros adiados, prorrogados por um período que ainda não sabemos o tempo. Quem sabe no próximo mês você já esteja e nós já estejamos retornando à normalidade com a bênção de Deus. Mas há compromissos nossos que é independente do tempo. Há atitudes nossas que repercutem pelo tempo. Eu quero pensar hoje sobre essa situação que alguns de nós estamos vivenciando. Veja só, os cristãos, em particular os crentes, têm por hábito sempre estar na igreja. É normal eu e você irmos ou vermos pessoas indo a cultos, a momentos de celebração, de adoração a Deus. Mas neste momento estamos vivenciando uma situação atípica, seguindo as ordens de nossos governantes, as orientações médicas, não devemos sair de casa. Mas você sabia que provavelmente haja pessoas que, em virtude disto, estão definhando na fé? Porque há pessoas que parece que a sua fé está atrelada ao lugar, ao estar ali com os demais irmãos, louvando, lendo a Bíblia, ouvindo aquela mensagem do seu pastor. Não é que isso esteja errado, não estou dizendo isso. Não é errado essa atitude, não é errado esse sentimento do querer estar junto. Mas entenda, durante muitos séculos, os cristãos, os crentes, não tinham igreja, não tinham onde se reunir. Então, quem sabe estejamos sendo levados para reaprendermos a sermos igreja em casa. Mas essa situação de quando algo sai da normalidade, algumas pessoas tomarem outras decisões, não é algo só nosso. Os discípulos vivenciaram isto. E veja só, Jesus Cristo, durante o seu ministério, alertou aos seus discípulos que ele seria preso, maltratado, crucificado e, principalmente, ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Tudo isto que ele falou aconteceu. E há uma situação que ocorre com os discípulos de Jesus e com Jesus que nos ensina a termos cuidado quando nós vamos abrir mão da nossa fé, abrir mão dos nossos conceitos e práticas cristãs pelo fato de algo ter saído daquilo que para nós seria o normal, o certo. Os discípulos de Jesus estavam um dia na praia, à beira do mar da Galileia, o lago da Galileia, também chamado de Genezaré. E no Evangelho de Jesus que escreveu João, o Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 21, nós temos essa narrativa de quando estavam a maioria dos discípulos reunidos e da decisão que eles tomaram. Na minha Bíblia Sagrada, e certamente na sua, dirá estas palavras de João, capítulo 21, a partir do verso 1. Depois disto, tornou Jesus a aparecer aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e, entrando no barco, naquela noite nada apanharam.
É interessante que o contexto vai nos mostrar o que eles vivenciaram. Eles passaram a noite pescando, eram pescadores aprimorados, acostumados ao mar, ao lago aqui da Galileia, conhecia provavelmente os locais onde os peixes seriam mais facilmente pescados. Passaram aquela noite então pescando e diz que no final da madrugada, o sol nascendo no horizonte, um homem está lá na praia. Eles não reconhecem que está lá na praia. E lá na praia eles veem um homem. Este homem já tinha uma fogueirinha lá no chão, como algumas vezes fazemos quando há luau. E o texto nos diz que sobre a fogueirinha havia peixe sendo assado. Aquele homem, então, ao alvorecer de um novo dia, de lá da praia, pergunta àqueles outros que são os pescadores. E ele pergunta assim: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Ao que aquele homem disse então a eles: lançai a rede à direita do barco e achareis. O texto diz que assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Pegaram muitos peixes. É interessante que esse mesmo texto vai nos dizer que eles não identificaram quem era que estava falando. Quem era que estava gritando lá da praia? Era um homem que aparentemente não chamava muita atenção. Era alguém que estava de repente curioso ao ver os pescadores e a resposta natural talvez fosse: sim, pegamos muitos peixes. Mas eles não pegaram nenhum. Certamente imaginariam que ao amanhecer do novo dia teriam muitos peixes. O projeto, o plano de todo pescador é ter muitos peixes, ter uma boa pesca. Mas este era o projeto deles. Não era o projeto de Jesus. O texto vai nos dizer que foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Há um dos discípulos presentes no barco que, ao olhar aquele homem, que diz: olha, lança do lado direito a rede, vocês vão pescar. E eles pescaram realmente, que vai dizer assim: estou conhecendo esse homem. Pedro, é Jesus, é o Senhor. Diz o texto então que Pedro veste uma roupa por cima da que estava. Ele tinha tirado provavelmente a capa, tinha tirado então o seu roupão para poder facilitar a pesca e puxar as redes. Mas agora Pedro então veste-se de novo, lança-se ao mar e vai em direção à praia, para estar presente junto daquele que disse: lança a rede do lado direito. Tenha cuidado nas suas decisões. Esta hora não é hora de dizer: vou parar. Esta hora não é hora de dizer: vou abandonar tudo. Aparentemente é o que Pedro estava dizendo: vou voltar ao que eu fazia antes. É como se ele dissesse: Jesus morreu. Ele não está mais aqui conosco. Vou voltar a fazer o que eu fazia. E os outros erguem a voz para dizer o quê? Nós também. Faça de sua fé um porto seguro. Faça de sua fé um lugar onde você possa estar junto com o Senhor. Não entre em qualquer barco que apareça diante de você. Não abra mão da fé em Jesus Cristo. Isso é independente de podermos estar juntos em uma igreja, em um prédio,
em um templo. Não é errado isto. No momento, é incoerente. Entenda, por muitos séculos, os crentes viviam escondidos, orando e cultuando ao Senhor em lares e em outros lugares secretos. Eram perseguidos pela fé. Não tinham templos, não tinham igrejas à vista de todo o povo. Então a minha fé e a sua fé, ela será sempre visível de acordo com as nossas atitudes com Jesus. Quem sabe, se você está em um barco que não deveria estar, pule ao mar. Vá ao encontro de Cristo. Reconheça ao Senhor que sempre prepara algo melhor para nós. Os discípulos, ao chegarem em terra, encontram pão e peixe assado. O Senhor sempre terá algo melhor para nós, porque sem Ele, nada pescaremos. Passaremos a noite toda trabalhando, cansando, mas sem pescar, sem produzir. Coloque Cristo no barco, obedeça a voz dele, ande segundo o que ele tem planejado para a sua vida. Busque orientações na palavra de Deus. Elas são palavras de vida eterna e testificam de Jesus. Não entre em barca furada. Deixe Jesus comandar e ser o Senhor da sua vida. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Por esses dias, ó Pai, que passamos em nossos lares, junto aos nossos familiares, tu estejas cuidando de nós. Cuidando também daqueles que, por ofício, por trabalho, estão cuidando de nós à distância. Abençoa e cuida dos médicos, dos profissionais de saúde, da área de segurança, dos comerciários. Ó Deus, cuida de todos. Cuida de nossos lares, nosso país. Cuida, Senhor Deus, de nossa nação. Pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que esta palavra de esperança venha a ser frutífera na sua vida. Deus nos abençoe.